Agora eu vou contar a obra do urso. Eu criava uma neta e já estava ficando mocinha. Eu tinha comprado umas bonecas para ela. Uma boneca chamava Guigui e a outra era a boneca da Xuxa. E deram um urso para ela. E ela tinha um quartinho dela. Aí, irmão, quando foi um dia, eu olhava para aquelas duas bonecas. Eu ia orar no meu quarto e aquelas bonecas sorriam para mim e arribava o braço e eu de joelho. De dia, uma faixa de 10h30 para 11 horas. Eu fechei a janela do meu quarto para orar. Nisso, os meus filhos estavam todos na escola. Aí passou, eu de joelho, bateu um pé no meu pé, como eu estava de joelho, e puxou o véu e abriu a janela. Aí eu abri o olho e falei assim, meu Deus, eu estou sozinha, a casa fechada e quem abriu essa janela? Chamei meus filhos, nada, não estava na hora dos meus filhos chegar da escola. Quando eu olhei para as duas bonecas que eu botava em cima da minha cama, a boneca sorriu e arribou o braço, arribava o braço e descia. Voltando atrás, minha filha tinha essas bonecas no quarto dela e ela gritava, mãe, tire essa boneca daqui que ela está mexendo comigo. Eu peguei as bonecas, coloquei no quarto dos meus dois filhos. Quando foi o dia, esses meus filhos começaram a gritar, mãe, tira essas bonecas, as bonecas estão mexendo comigo. Tacou as bonecas no corredor da minha casa. Eu disse, não pode fazer com essas bonecas, que eu fazia vestido para as bonecas, para a boneca da Xuxa, outra boneca. Botei ela em cima da minha cama. Eu disse, não vou dar fim nessas bonecas. Quando eu estava orando, foi onde abri a janela do meu quarto, puxava meu véu, mexia meus pés. Eu abria um olho e fechava o outro olho para ver. Quando eu olhei, as bonecas estavam sorrindo e arribava o braço e descia. E eu clamava o sangue do Senhor. Aí eu levantei depressa. Quando eu levantei, cheguei na cozinha, assustada, apareceu uma menina toda de branco, minha casa fechada, portão, tudo, e eu estava sozinha. Com a menina com um véuzinho na mão, uma faixa de uns 5 anos, toda de branco. Eu falei, menina, quem é você? E eu tinha levantado da oração lá dentro, que eu vi aquele movimento da boneca sorrindo. Peguei as duas bonecas, joguei dentro do meu guarda-roupa. Aí ela falou assim, eu vim aqui te avisar, e o véuzinho dobrado no joelho. Deus mandou vir te dizer que é para pegar essas bonecas e tocar fogo, que é o pior espírito das profundezas do inferno, tá entrando nessas bonecas aqui. Que é a da Xuxa e a outra é para queimar. Eu só vim só te dar esse recado que Deus mandou. Aí ela saiu. Eu fui embora, só vim dar o recado. Quando aí o portão trancado, quando chegou e eu acompanhei ela, quando eu falei assim, deixa eu pegar a chave, para eu abrir o portão, quando chegou no quintal, desapareceu. Aí eu disse, Senhor, que tem misericórdia. Aí eu tinha aquele urso. Eu tinha esse boneco e tinha mais um urso aqui da minha casa, que minha neta, que eu criava, que ganhou um urso. Estava no quarto dela. Aí eu peguei, fui eu congregar, longe, num sítio, lá em Cambiri. Quando chegou lá, Deus tomou um ancião e apontou para mim. Falou, minha serva, na tua casa tem duas bonecas e tem um urso. E Deus manda falar para você. Nas profundezas do inferno, o pior espírito que existe é o do urso. Ele sai das profundezas do inferno e vai entrar nas casas e procura a imagem dele e ele se entra lá dentro da imagem dele, que é do urso. E quando ele entra, só tem destruição dentro daquela casa. Quando chegar lá hoje, você pega aquelas bonecas e o urso, põe gasolina ou álcool e toque fogo em nome do Senhor Jesus para aqueles espíritos sair.
porque os espíritos estavam tomando conta dos meus filhos, brigando, veio na hora de fazer acontecer uma tragédia dentro da minha casa. E era o espírito que fazia tudo isso. Eu cheguei aqui em casa, contei a palavra, minha neta estava namorando com um irmãozinho músico. Aí eu contei o que Deus falou na palavra e o irmãozinho começou a rir. Como diz assim, será que ela não tem vergonha de estar contando mentira? Como é que um urso, uma imagem de urso vai fazer isso? Ele foi na loja, comprou uma cesta grande com o urso sentado na cesta e muitas balas, um laço de fita muito bonito e chegou, deu para minha neta, que ele namorava com minha neta. E deu para Denise, minha neta. Porque ele viu que era mentira, então ele disse, vou fazer isso só para ela saber que eu não acreditei no testemunho dela. Foi lá, comprou o urso e deu para minha neta. Aí na hora que ela deu, eu falei, Samuel, você viu contar o testemunho, você foi, comprou o urso e deu para minha neta. Aí eu corri no meu quarto, dobrei o joelho e orei a Deus. Orei, entreguei ele na mão de Deus. Quando eu estava orando, ele estava aqui na sala com minha neta, que era namorada, começou uma briga terrível aqui na sala. Ele batia na minha neta, rasgou a roupa da minha neta. A minha neta, minha neta tinha ganhado muita roupa que ele tinha dado. Ela foi lá no quarto, pegou todas as roupas, cortou, jogou no quintal, pegou o urso, rasgou, pegou a tesoura, cortou, jogou no quintal e ele batia na minha neta. Eu gritei pro meu esposo, foi um terror dentro da minha casa. E ele saiu. Saiu com o urso e rindo e falando do urso e saiu na rua. Deus se irou com este irmão, ele pecou, saiu da graça. Deus cobrou, foi muito caro dele. Ranquei todos os ursos, tudo que tinha de mais, porque Deus falou, se tivesse uma folhinha com urso era para queimar. Botei no quintal, queimou tudo. Entrou a paz. Aí eu fui congregar, quando chegou lá, Deus mandou a palavra e apontou assim para mim. Olha, minha serva, você vai viajar amanhã 2 horas para uma cidade, porque só para você contar o testemunho do urso, porque tem uma cidade, eu não vou te dizer o nome da cidade agora, quando chegar na cidade você vai saber onde que é. Tem uma casa de uma serva de Deus que lá só tem urso, urso grande no sofá, em parede, quadrinho, tudo, até chaveiro tem imagem do urso. E o espírito saiu das profundezas do inferno e entrou nas imagens dele. Está uma destruição dentro da casa da minha serva. Amanhã, 2 horas, vou mandar um anjo parar o carro lá, você entra e viaja, vai na comunhão. Quando foi no outro dia, 2 horas, para um carro aqui, uma irmã. Paz Deus, irmã, Deus mandou passar aqui e pegar você para nós fazer uma viagem. Como Deus tinha me avisado isso no domingo à tarde, eu entrei no carro da irmã e viajei. Só que eu não sabia onde era essa cidade. Quando chegou, e era Sorocaba, quando nós entramos da cidade, nem a irmãzinha sabia. Ela parou um carro, nós entramos na casa de uma irmã, perguntamos se tinha congregação ali. A irmã disse, eu sou serva de Deus, vem aqui na minha casa. Aí aquela irmã chegou e falou assim, ó, irmã, como eu não conheço vocês, mas Deus falou que ia mandar uma serva de Deus aqui hoje. Vamos fazer uma visita na casa de uma irmã que está o pior sofrimento lá. Aí nós fomos. Quando nós entramos naquela casa, irmão, foi de cortar o coração. Aí Deus falou assim, minha serva, e entra e conta o testemunho do urso. Aí quando nós entramos na sala, tem um guarda-roupa na sala, e eu vi 2 ursos e 2 bonecas em cima do guarda-roupa, na sala. Olhei lá para a cozinha, tinha um sofá com aquele urso grande, era urso para tudo quanto é lugar. Aí Deus falou assim, irmã, conta o testemunho do urso. Todo mundo de boca fechada. Eu passei a contar os testemunhos do urso, o que aconteceu na minha casa e comigo. E lá na cozinha tinha um rapaz sentado na porta da cozinha com um copo na mão e era veneno para ir se matar. O marido dessa irmã, que depois eu fiquei sabendo, fugiu com uma das irmãs da congregação e era irmão. O outro filho ia se matar, a destruição dentro daquela casa. E eu só contando testemunho, só contando. E a irmã, a dona da casa, já estava com depressão, e eu contando testemunho do urso, só do urso e da boneca do urso. Quando eu olhei para a boneca, assim, a boneca abriu os olhos e sorriu para mim.
Aí tinha uma menina de 11 para 12 anos e Deus selou ela com a promessa e ela foi tirando aquele, eu contando testemunho, ela pegou todas aquelas bonecas, todos os ursos e colocou no quintal, colocou um litro de gasolina e tocou fogo. E foi uma explosão terrível naquele quintal. Quando pegou fogo, aquele rapaz que ia com veneno para se matar, levantou e saiu chorando, Deus selou ele com a promessa. Mas foi uma glória dentro dessa casa. Limpou a casa. Não ficou nada. Tudo que era imagem de urso. E todas aquelas pessoas que estavam ali que ouviu o testemunho do urso, chegou em casa e arrancou tudo com o urso. Aí ela foi de noite congregar, que o marido dela tinha fugido com uma irmã da igreja. Quando chegou lá, Deus mandou a palavra, falou assim, minha serva, eu mandei uma serva minha de São Paulo para contar o testemunho do urso, porque na casa que tiver urso só tem destruição, é guerra, é luta, é pecado, é necessidade, é sofrimento, que o demônio entra dentro de casa e ninguém sabe. E eu mandei minha serva de São Paulo para tua casa. E quando ele entrou lá, contou o testemunho, tua filha tirou tudo e botou fogo. Vai para tua casa em paz, teu marido te abandonou. Domingo que vem congregar aqui, que eu vou mandar um servo de Deus. Esse servo de Deus vai olhar para você, vai pedir você em casamento, é para casar, que o mês que vem já tem um casamento. Você vai ser muito feliz na tua vida. E teus filhos, tudo vai voltar para me servir. Depois que eu vim embora, mano, foi que contaram, pegaram o WhatsApp, uma irmã pegou o WhatsApp dela, ela convidando nós, ela foi para a igreja ver um servo de Deus rico, gostou dela, pediu ela em casamento, ela teve o casamento dela, foi a coisa mais linda, foi morar numa mansão, os filhos tudo servindo a Deus, Deus fez uma obra, uma coisa mais linda. Aí quando eu vou congregar, Deus sempre fala, irmã, viaja, se você entrar numa casa, Deus vai colocar o testemunho do urso e conta, porque se tem alguma, porque assim, na casa que Deus falou assim, que na casa que a pessoa entra, se a pessoa tem uma roupa, um lençol, uma toalha, alguma coisinha, tem urso, o demônio entra ali, Deus falou, toma filho, toma marido, toma esposa, e ele fica alojado dentro daquela casa, que é uma destruição. É uma destruição. Então é assim, irmã. Por isso que na hora que eu cheguei aí, Deus falou comigo, pergunta se tem alguma coisa de urso aqui, porque Deus mandou contar esse testemunho. Porque se Deus mandou contar esse testemunho, tem um espírito que está entrando na tua casa. Porque agora não vai entrar mais não. E esse espírito tem que entrar para fazer destruição dentro dessa casa. Por isso que Deus falou assim, pergunta se tem algo de urso. Vocês falaram que não tinha. E para acertar, olha o que Deus fez. Tinha uma roupa, um pano, sei lá, com urso. Deus falou, se tiver um chaveiro, uma coisinha de urso, tira fora. Boneca, essas coisas. E a obra foi essa, irmã. E olha, mano, na casa que eu entro, já entrei em várias casas. Quando eu entro, tem vezes se eu falo assim, minha serva viaja para a Bahia, porque tem uma casa na Bahia que tem urso. Conta a obra que está uma destruição lá. E o povo não tem entendimento, quando chega no lugar, só quer comprar urso para dar para seus filhos. Não sabendo que está comprando é uma caverna para entrar o demônio entrar dentro de casa e ter destruição. Tá entendendo, irmão? Minha casa veio ter paz, irmã, depois que foi tirado todos os ursos. Eu tinha pano, toalha com urso, queimei tudo. Desse dia para cá foi a maior paz na minha casa. Agora eu tenho uma filha que casou e mora em cima da minha casa. Na casa dela só tem urso, em cima da minha casa. É urso no quarto, é urso no sofá. E eu falei, Patrícia, tira esses ursos daí. Eu fui falar, mãe, por favor, eu não vou tirar urso nenhum. É da minha filha, eu não vou tirar urso nenhum. Patrícia, cada urso enorme. Olha, irmão, desde o dia que Deus mandou falar para ela para tirar urso, ela disse que não ia tirar. Aí Deus falou, irmã, o que você tinha de fazer já foi feito, deixa agora na minha mão. Só tem destruição na casa da minha filha. Só destruição, irmã. O marido dela pecou, até ela, minha filha, pecou. É um brigueiro de ir lá em cima. Quando eu subo, eu não gosto mais de subir lá em cima. Quando eu subo lá, é urso no sofá, é urso na cama, é urso no berço, é urso, é urso, é urso.
Ela não obedeceu, mãe. Deus falou que era pra falar. Mas dentro da casa ela não vive feliz. O marido pegou, foi embora, destruição. É destruição. Mas as imagens do. Porque ela é assim, eu sou a mãe dela, ela não crê nos meus testemunhos. Tá entendendo? E Deus mandou falar para ela tirar o urso. Ela disse: eu não vou tirar, fica aí. Tá lá os ursos, mas só tá tendo destruição dentro dessa casa. Eu não gosto muito de subir lá em cima. Não vou, não, irmão. Eu vou, se ela me chamar, mãe, sobe aqui, eu subo. Eu não gosto de subir lá em cima, não. Eu olho para aqueles ursos, irmão, quando eu olho para o urso ri, ele bate o olho para mim. Deus que me livre. O testemunho é esse, tá bom, irmã? Agora eu vou contar outro testemunho da minha casa.